galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Heitor Olímpio, repórter e setorista do Flamengo para o portal Esporte News Mundo, e eu vim aqui comentar com vocês esse 36º título conquistado pelo rubro-negro carioca, uma hegemonia se tratando em campeonatos estadual, já que o segundo colocado, o Fluminense, tem apenas 31 títulos. E para falar sobre isso, a gente tem que voltar no início de tudo, lá no início do ano, quando a diretoria do Flamengo decidiu mandar a campo nas 4 primeiras rodadas do estadual um time formado por garotos, sub-20, tanto o técnico Jorge Jesus quanto os jogadores campeão da temporada passada, campeão da Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, estavam tirando férias de 30 dias. Foi um período onde o Flamengo teve esses 4 primeiros jogos comandado pelo Maurício de Souza, o Fera, e a campo o torcedor do Flamengo via essas jovens promessas do rubro-negro carioca, enquanto o Jorge Jesus e os titulares tiravam férias, e a posteriori começava-se uma preparação para um início de temporada, um início de ano com muitos jogos decisivos. O Flamengo voltou no dia 3 de fevereiro com os seus titulares e o Jorge Jesus, um jogo contra o Resende. E um outro detalhe, esse jogo ocorreu no Maracanã. Um outro detalhe da campanha do Flamengo nesse ano, né, nesse campeonato estadual, foi que o Flamengo fez todos os jogos no Maracanã. Não teve que fazer nenhum outro deslocamento. Até então, como eu falei, o Flamengo dava início ali no dia 3 de fevereiro a uma sequência de jogos decisivos. O Flamengo estreou contra o Resende, venceu por 3-0, era o reencontro do Jorge Jesus com a torcida, foram 53 mil torcedores rubro-negros na ocasião ao Maracanã, viram gol do Gabigol, viram gol do Bruno Henrique e também viram gol do Pedro. Ali, como eu disse, começava uma sequência de 3 títulos em apenas 10 dias. O Flamengo, depois do jogo contra o Resende, foi até Brasília, enfrentou o Atlético Paranaense em jogo válido pela Supercopa do Brasil. O Flamengo então venceu na ocasião o Atlético Paranaense por também 3-0, levantava a sua primeira taça e logo depois enfrentava no primeiro jogo o Independente Del Valle na competição válida pela Recopa, né? Onde o Flamengo, como atual campeão da Libertadores, enfrentava o Independente Del Valle como atual campeão da Sul-Americana. Ali o Flamengo empatou por 2-2 e logo em seguida levantava o primeiro título do campeonato estadual, primeiro turno do campeonato estadual. O Flamengo se consagrava ali campeão da Taça Guanabara, enfrentando o Boa Vista e vencendo o Boa Vista por 2-1. Logo em seguida, também no Maracanã, iria levantar sua segunda taça no Rio e a primeira taça de competições internacionais, né? O Flamengo ali enfrentava o Independente Del Valle, venceu o Independente Del Valle por 3-0 também e, como eu disse, levantava mais uma taça, era a terceira taça levantada pelo time comandado pelo Jorge Jesus e em apenas 10 dias. Como eu disse, estava tudo bem, o planejamento estava ocorrendo perfeitamente, até que no dia 16 de março, a Federação do Estado do Rio de Janeiro decidiu em reunião suspender o campeonato estadual. Já estávamos ali na Taça Rio, o Flamengo vinha bem, também vinha com o time titular mesclado, o Jorge Jesus tinha muitos jogadores à sua disposição, Thiago Maia, Gerson, Pedro, Michael, um elenco recheado, então podia mexer muito bem, fazer com que esses jogadores pudessem ser testados e vistos não só pela torcida, mas vistos também por ele em campo. No dia 16, como eu disse, de março, a Federação do Estado do Rio de Janeiro decidiu suspender o campeonato estadual por causa da pandemia do novo coronavírus, que acometia já o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo. Entrava ali um período de 3 meses de inatividade no futebol carioca e o Flamengo, nos seus bastidores, tentando mexer para que pudesse voltar o quanto antes a bola rolar, pelo menos aqui no campeonato estadual.
conseguiu, o Flamengo visitou o presidente Jair Bolsonaro, fez um protocolo sanitário que foi elogiado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, foi elogiado pela Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, pela própria Conmebol, seguro para eles. Voltou o futebol, a bola rolar no dia 16 de fevereiro, o Flamengo enfrentou ali o Bangu, faltava de 3 rodadas para acabar o segundo turno do campeonato estadual, a Taça Rio, né? O Flamengo enfrentou então o Bangu, depois enfrentou o Boa Vista e enfrentou o Volta Redonda na semifinal da Taça Rio. Nessa volta também o Flamengo conseguiu uma medida provisória, uma MP, mudou as regras de transmissão. O Flamengo passava, não só o Flamengo, mas os times mandantes dos jogos passaram então a ter eles direito de transmissão dos seus jogos, quando eles assim forem mandantes na partida. E o Flamengo fez valer essa nova MP e começou a transmitir os seus jogos na sua TV de streaming, né? A Flá TV. O Flamengo, como eu disse, venceu esses 3 jogos, chegou à final da Taça Rio enfrentando o Fluminense e poderia ali dar fim ao campeonato estadual se vencesse o Fluminense, já que ele tinha terminado na classificação geral como primeiro no campeonato estadual, tinha ganhado ele a Taça Rio, primeiro turno do campeonato estadual, precisava só ele ganhar o Fluminense e se sagrar campeão do campeonato estadual 2020. Mas, como sempre há um porém na história, o Flamengo não teve a sua melhor atuação, o Flamengo enfrentou dificuldades, o Fluminense também mostrou o Fluminense, um jogo muito na sua qualidade ali, nas suas limitações, um jogo muito bom, empatou com o Flamengo em 1-1 e levou o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis do Flamengo perdeu algumas oportunidades, o Rafinha, um deles foi os jogadores que perderam, chutaram mal e em consequência o Muriel agarrou, ou também o Léo Duarte, zagueiro, chutou a bola que nem no gol foi. O Fluminense se sagrava campeão da Taça Rio e iríamos ter mais 2 Fla-Flus. No primeiro Fla-Flu, o Flamengo ganhou por 2-1. Já dava ali uma vantagem ao rubro-negro carioca para ele tentar esse 36º título. O jogo do Flamengo era nítido que precisava ser melhorado. Por quê? Por que precisa melhorar? O Flamengo precisa, nesse primeiro turno, tem 2 mundos a serem analisados e é isso que a gente veio aqui falar. O Flamengo, no começo da temporada, mostrava ser o Flamengo igual, se não igual, um pouco superior ao Flamengo da temporada 2019. Um Flamengo envolvente, com recursos e um pouco melhor, explico por quê. Porque não é só a questão dos 11 titulares que o Flamengo levava a campo e os reforços que chegaram, que também foram de qualidade. Mas não é isso. O Flamengo apresentava variações dentro de campo e uma mudança de posição dos jogadores que já era sinal de que o técnico Jorge Jesus estava mexendo e aprimorando esse time. Então, o Flamengo, no pós-pandemia, no pós-retorno ao campeonato, o Flamengo já é outro. Um Flamengo um pouco mais lento, um Flamengo um pouco mais cadenciado, um Flamengo um pouco mais enfrentando dificuldade de ultrapassar as defesas dos times adversários. Por mais que o Flamengo tenha, na volta da pandemia, ter enfrentado o Boa Vista, enfrentado o Volta Redonda e o Bangu e vencido as suas partidas, o Flamengo não apresentou a mesma velocidade. Os times estavam ali recuados, esperando o Flamengo com uma postura mais defensiva, esperando o Flamengo propor o jogo. O Flamengo não conseguia propor o jogo. Então, o Flamengo não apresentava, como eu ia dizendo, essa forma dos primeiros meses do ano. O Flamengo que, no começo do ano e também no final do ano passado, apresentava uma forma de jogo que era sufocar o adversário ao extremo, até ele não saber o que fazer, como furar essa defesa do Flamengo, como sair das armadilhas que o Flamengo montava para os seus adversários em campo. O Flamengo que nessa volta, por mais que tenha passado pelo Bangu, pelo Boa Vista,
pelo Volta Redonda com uma certa facilidade, mas eram times que se montaram esperando o Flamengo propor o jogo, e quando enfrentou o Fluminense não teve medo do Flamengo. O Fluminense, nos jogos que enfrentou o Flamengo, também teve essa postura um pouco mais recuada, um pouco mais cautelosa, mas não mostrou medo de enfrentar o Flamengo. Então, um Flamengo que no começo do ano e no final do ano passado era um Flamengo de muita velocidade, de muita troca de bola rápidos e envolventes, e um Flamengo que na retomada do futebol enfrentou dificuldades. E eu termino o meu vídeo dessa análise, esse 36º título conquistado pelo Flamengo em campeonatos estaduais, e uma hegemonia, como eu disse, se tratando de estaduais, se tratando aqui do território carioca, fazendo uma pergunta para vocês. O Campeonato Brasileiro vai voltar em agosto, no começo de agosto, e qual é o time do Flamengo que irá em campo na retomada do Campeonato Carioca, retomada do Campeonato Brasileiro? É um Flamengo antes da parada ou é um Flamengo pós-parada? Quem será que vai entrar em campo? Diga aí nos comentários desse vídeo quem vocês acham que vai voltar a campo. Um Flamengo pós-parada ou um Flamengo antes da parada? Comente o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, se inscrevam no canal e sigam a gente, porque vai ter sempre muita matéria, muita informação. Eu sou o Heitor Olímpio, eu fui!